Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que está sentado, por favor, ponha-se de pé, por gentileza. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Provérbios, por favor. Livro de Provérbios. Isso, capítulo 16. Muito bem. Glória a Jesus. Capítulo 16 do livro de Provérbios. Eu quero ler só um versículo aqui nessa noite, que é o texto base dessa nossa quarta mensagem temática, aonde nós estamos ensinando no tema Aprendendo com a Bíblia a administrar minhas finanças e a ser próspero. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 16, o versículo de número 16, que diz assim a palavra do Eterno: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Tome assento aí, por favor. Nós estamos na nossa quarta semana temática, trabalhando dentro deste tema, e nós estamos ensinando 8 princípios que a Bíblia ensina sobre como eu posso administrar as minhas finanças da maneira correta e ser próspero. E nós ensinamos aqui como primeiro princípio, o princípio do honrar a Deus. Nós passamos quase que um culto inteiro falando basicamente sobre esse princípio, que é a base alicerçar de todos os outros princípios. Falamos também de um segundo princípio aqui com a igreja, que é o princípio de se esforçar em trabalhar. Quem não trabalha, não ganha. Se você não trabalha, você não é digno do seu salário. A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre isso. Nós, dando continuidade, nós falamos de um terceiro princípio, que é o princípio da integridade e da honestidade. Prosperidade não tem a ver com desonestidade. Prosperidade não tem a ver com ganhar dinheiro fácil. Prosperidade tem relação com viver bem na presença desse Deus a partir desses princípios que a Bíblia ensina, como trabalhar, o honrar, o ser fiel. Como quarto princípio, nós falamos na semana passada o princípio da adaptação, que nós precisamos aprender a nos adaptar às circunstâncias que aparecem no dia a dia, e são circunstâncias que às vezes nós não estamos preparados. E nós iniciamos na semana passada o quinto princípio, de 8, que é o princípio de dizer não a dívidas. Nós falamos sobre como funciona todo o marketing emocional, explicamos essas 6 características que são utilizadas, muito bem trabalhadas, para que nos forcem a nossa mente a comprar aquilo que nós não queremos e aquilo que nós não precisamos. E nós paramos justamente nesse ponto, no sexto ponto, dessas características desse marketing emocional, que foi falando sobre a questão da gente ter vergonha, e porque a gente, por ter vergonha, acaba comprando para não passar-se de estúpido. É aquela história de você estar num lugar e alguém te apresenta um produto e te convence que se você não comprar esse produto, você é um idiota, você vai ficar para trás. E você, por vergonha de ficar para trás, você acaba comprando. Eu até contei uma história para vocês sobre a questão do Beach Park, e a igreja que estava aqui presente lembra muito bem do que aconteceu comigo. E eu quero falar nessa noite uma coisa que diz em Romanos capítulo 13, dando continuidade ainda a este quinto princípio, e a gente vai dar uma corrida para conseguir falar desses 3 últimos princípios ainda nessa noite. Romanos capítulo 13 diz uma coisa curiosa. O versículo de número 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Pensa numa parada que é muito mal elaborada no coração de muito crente. Infelizmente, uma boa parte dos evangélicos no Brasil são extremamente desorganizados financeiramente,
E isso vai do púlpito da igreja a quem está lá na ponta da igreja. Essa desorganização é tão séria que se a gente levasse a sério o que Paulo está falando em Romanos, você não deveria estar devendo ninguém. Principalmente se este alguém é alguém que está perto de você, é seu irmão em Cristo, é sua irmã em Cristo. Mas muita gente sabe e vive hoje numa situação tão caótica financeiramente, que não dever a alguém parece até estranho para a vida dela. Quando ela consegue estar em dia, ela até se sente mal, por estar tão acostumado a dever. E isso é tão sério que há uma situação curiosa em 2 Reis. Abre aí 2 Reis, capítulo de número 4. Olha só o que as dívidas conseguem fazer com as nossas emoções, com o nosso tempo, com a nossa família. O que ela é capaz de fazer com a nossa vida espiritual. Esse caso aqui é um caso bíblico do que a falta de você pagar quem você deve leva a ter esses problemas. E talvez depois de você ler isso e dizer assim, poxa pastor, é bem isso aí que a gente está vivendo. 2 Reis capítulo 4, versículo 1 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olhe para cá, o cara era profeta, era homem do altar, era homem de Deus, o marido dessa mulher, era vaso de Deus, era usado por Deus, tinha a presença do Espírito Santo de Deus, era instrumentalizado como boca de Deus na terra, mas era um cara altamente desorganizado financeiramente. E sabe o que aconteceu com este homem de Deus? Ele morreu e ele acabou indo para o céu de glória, porque Jesus, mesmo antes de vir à terra, mesmo antes de ter passado pelo sacrifício da cruz, já havia sido profetizado que Jesus morreria na cruz, e havia sido instituído uma forma das pessoas conseguirem ser salvas, através dos sacrifícios de animais, antecedendo o que aconteceria com Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, tanto os que foram do Antigo Testamento como do Novo, são salvos. E uma coisa curiosa, o cara salvo foi para a glória, bênção de Deus, mas ele deixou a dívida. E sabe o que acontece? O fato dele ser um homem de Deus não eximiu dele de pagar caro por isso. Porém ele morre. E quando ele morre, fica o pepino para a esposa resolver. Fica o pepino para a mulher resolver. E como se não bastasse, a mulher que dependia deste homem para tudo, nessa circunstância específica, foi obrigada a pagar a dívida do marido, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, usado por Deus. É por isso que eu digo que o fato de alguém ser um instrumento de Deus, ser um vaso de Deus, não exime ele de errar. Não faz com que ele se torne perfeito, porque está aqui um caso de um homem de Deus, biblicamente, que morreu na presença deste Deus, e que deixou veneno para a mulher e os filhos tomarem em dívidas, por assim dizer. Olha o que acontece com a mulher que ficou com a dívida, que não era dela, mas ela acabou tendo que pagar, dando 2 filhos para serem escravos. Olha o que acontece, ela recorre a outro profeta, Eliseu, e o versículo de número 2 diz assim, Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Olha para mim, essa pergunta é uma pergunta capciosa. Por que capciosa? Porque você pode trabalhar com ela mais de um sentido. Quando você lê ele fazendo essa pergunta, o continuar do versículo, ele dá uma resposta ao apelo. Mas a pergunta dele era uma forma de dar aquele tapa de luva. É como quem dissesse assim, minha irmã, tu quer que eu faça o que se a dívida não é minha? Minha irmã, com o que tu quer que eu faça se foi o teu marido que fez essa dívida? Tem que pagar, minha irmã. Agora fez a dívida, tem que pagar. Foi isso que ele quis dizer quando ele disse assim, o que tu quer que eu faça? A pergunta aqui não era, o que você gostaria que eu fizesse para lhe ajudar?
Não era isso. A tônica empregada no texto era repreensiva. Era uma tônica de alguém que estava olhando e dizendo assim: essa situação, eles merecem mesmo, é tomarem os filhos de vocês, porque quem deve tem que pagar. Não é não? Mas olha o que acontece. Ele no versículo 2 diz assim: dize-me o que tu tens em casa. Ela disse à tua serva. Olha a situação que o marido deixou. Não tem nada em casa senão uma botija de azeite. É por isso, pastor Fábio, que a gente pode ser homem de Deus, mas se a gente for desorganizado, a gente bagunça a nossa vida, a vida dos filhos, a vida da família, a vida da esposa. O inverso disso também. Viu, mulheres, esposas, que estatisticamente neste país, tem mais dívidas do que os homens, estatisticamente tem o nome mais no Serasa do que os homens, e estatisticamente compram mais e não pagam do que os homens. Isso não é uma coisa que eu estou inventando para ofender, eu estou dizendo uma coisa que é fato. Infelizmente, hoje, eu até falei na nossa quarta-feira passada, dos apelos que são feitos, quase todos os apelos do marketing são voltados para o público feminino, porque eles sabem que a mulher compra e não paga. Aconteceu uma coisa curiosa comigo esta semana. Uma cliente minha que me devia 8.000 e poucos reais, ligou-me depois de muito eu cobrar, e eu tenho uns métodos de cobrança que funcionam, são eficazes. Não ensino ninguém, mas funcionam. E aí, num desses métodos, ela disse: vou lhe pagar, vem aqui para receber. Posso me pagar em cartão? Eu digo: logicamente, importante é pagar, filha. Pague porque você deve. Eu chego para receber. Ela: vou fazer um cafezinho. Cara, gente migueloso, não tem para onde. Desdobroso, ele já é desdobroso desde o início. Traz um cafezinho que o seu Juarez chegou. Vem olhar a clínica e me leva na clínica. E olha que maravilha, olha que bênção. Eu digo: maravilha, benção pura. E o pagamento? Vamos sentar para conversar com a cabelo? Não se preocupe, já mandei fazer um café. Se você gosta de café com açúcar adoçante, eu digo: açúcar, por favor, açúcar. Eu nem gosto de café, mas desse café eu queria tomar. Sabe aquele cafezinho que você quer saborear? Aí ela, depois de muito me desdobrar, tipo, sabe aquela mulher que vai amansando e amaciando a carne para bater na carne? Você amacia, você alisa, diz: agora ela abre uma bolsa, que mulher tem bolsa que é um negócio incrível, não pode ver de vocês. Meu amigo, tu quer achar qualquer coisa, procure na bolsa de uma mulher. É um negócio que tem ali. Você acha de tudo ali dentro. Sai, ela mexeu tanto naquela bolsa que ela tira um negócio desse tamanho assim. Eram mais ou menos uns 16 cartões de crédito. Falei: eita, hoje ela me paga. Olha Jesus, 16 cartões não é possível. Você está com a maquininha aí, pastor? Ela sabe que eu sou pastor. Eu digo: estou. Está aqui no ponto. Passe aí. Passei, recusado. Ela coçou. Passe outro. Passei de novo, recusado. Não estou entendendo. Eu digo: nem eu, doutora. A senhora não está entendendo e nem eu também. A gente não está entendendo nada aqui, não. Mas vai dar certo, vai passando. Dos 16 cartões, os últimos 2 cartões de crédito, ela já estava orando, suando e tal, já estava naquele desespero: pastor, vai dar certo. Ela mandou um black. Eu digo: poxa, um black? Eu sei o que é black. Eu sei o que é black. Cartão black eu conheço. Esse não falha. Passe os 8.000 aí. Não deu. Passe 7. Não deu. Passe 5. Não deu. Passe... Eu digo: meu Deus do céu, eu já estava suando. Eu digo: vou sair daqui só com esse cafezinho. Resultado: ela conseguiu pagar uma parte da dívida em 4 vezes. A outra parte da dívida em mais 4 vezes. E ainda ficou me devendo mais da metade. Mulheres, tomem cuidado com isso. O resultado bíblico é que essa mulher ficou sem nada, com uma botija de azeite, por causa da péssima administração financeira do marido. Mas o inverso disso também é real. Se você, mulher, também não souber administrar as suas finanças, você afeta você e você vai ver que pode ser que seu marido fique só com uma botija de azeite, fazendo uma analogia aqui assim. Graças a Deus que o texto não para aqui. Olha só o que a Bíblia diz, versículo de número 3. Então disse ele:
Vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos, vasilhas, vasilhas não poucas. Então entra, fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita azeite com todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Eu quero continuar lendo, porque tem uma parada muito massa nisso aqui. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas, elas enchia. E sucedeu que, cheias todas as vasilhas, disse a seu filho, traz-me mais uma vasilha, porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, e paga a tua, ó para cá, ninguém gosta de ouvir isso, mas a verdade é que se tu deve, meu irmão, paga, para de cozinhar e de enrolar, vai lá e paga, senta com a pessoa que você deve, negocia com ele, negocia com ela, divide milhões de vezes, mas resolve, porque esse homem de Deus podia dizer assim, pronto, você já está cheia de azeite, vende e vaza no mundo, filhota, deixa o pepino aí. Como tem gente que literalmente vai destruindo o nome de um, destrói o nome do parente de outro, destrói o nome do filho, destrói o nome da filha, vai destruindo o nome de um e de outro, porque o nome já está igual àquele galinheiro, meu irmão, aquele onde os galinheiros ficam pendurados, todo cheio de meleca. Pois é. Então a Bíblia diz que o homem de Deus, quando ela conseguiu a condição de pagar, ele disse, a primeira coisa que tu vai fazer, não é fazer compras para casa, não é ir no shopping comprar roupa nova, não é ver se os teus filhos precisam de um brinquedo ou de uma escola melhor, vai lá pagar a tua dívida, e com o que sobrou, o texto diz, vive com o resto. Você sabe o que é isso aqui? É uma lição de vida para a gente. É uma coisa que a gente tem que dizer. E eu vou dizer uma coisa a quem está com a vida toda desorganizada. Porque eu sei que há pessoas que estão me assistindo, ou mesmo aqui na igreja. Você está com a vida toda desorganizada? Cara, existem empresas nesse país, que você procura a empresa, ela vai juntar todas as tuas dívidas, ela vai dividir, resolver o teu problema, e você vai ficar devendo essa empresa, você vai pagar, sei lá, de 10, de 15, de 20, de milhões de vezes, mas você tem sua vida resolvida. São empresas que cobram por isso, não é de graça que eles fazem isso, mas são empresas que surgiram por causa da demanda de pessoas que deviam tanto, e deviam tantas pessoas, que elas mesmas desistiam socorro, de resolver. Elas diziam assim, meu irmão, eu estou devendo tanto, eu já estou todo balançado aqui, todo arranhado, eu não vou nem atrás, deixa passar 5 anos, que daqui a 5 anos meu nome sai do Serasa. Quem já ouviu essa frase aqui? Levanta a mão. Não é não? Daqui a 5 anos, meu nome sai do Serasa, não tem problema. O que você não entende, é que você destrói o seu futuro financeiro, e o futuro financeiro de quem está perto de você. Se você é casado, mulheres, se você é casada com um homem que está com o nome todo empipinado, você não consegue fazer nada. Homens, se você é casado com uma mulher que está com o nome empipinado, você não consegue fazer nada. Não tem para onde. Por quê? Porque dívida, se foi contraída, tem que se pagar. E isso ninguém gosta de ouvir, é verdade ou não é? É, mas pague sua dívida, papai. E aqui na igreja, pastor Fábio, eu tenho um grupo de irmãos, que nesses cultos eles até faltam. Quando eu falo que vou falar sobre dívida, eles até faltam, porque eles devem pastor Júnior, devem pastor não sei quem, devem ciclano, tudo em nome de Deus. Não, pastor, mas não fique tranquilo que eu vou lhe pagar. Ó, aqui é coisa séria, pastor. Caloteiro, dando calote, enganando. E às vezes a gente está aqui cantando, às vezes a gente está aqui pregando, às vezes está aqui pulando, tudo no nome do Senhor. E eu fico olhando e digo, chupa, muita cara de pau, um caba desse bem aí, rapaz. Devendo até a alma dele para minha pessoa, usou o meu black e não pagou. Mas olha, brincadeiras à parte, que é óbvio, a gente às vezes precisa ser cômico para falar algumas verdades. Gente, a Bíblia fala para a gente não dever nada a ninguém. Não deva mesmo. No dia que você precisou de alguém, que esse alguém se dispôs a te ajudar, você pode ter certeza. Ele estava contando que você ia devolver aquilo que pegou emprestado. Eu tenho uma irmã, que quando eu estava me mudando da casa do... Como é o nome daquele bairro, Maíra?
Recanto do Vinhais. Quando eu estava me mudando de lá, a gente fez tipo um bando de coisa, vendendo um bando de breguesso que tinha da época que Maíra trabalhava com um negócio de casamento, eventos. Teve uma irmã que chegou, foi com um caminhão, eu lembro como se fosse hoje. Foi com um caminhão, papai, não foi com um carro, não. Encostou o caminhão lá, eu até me animei, eu digo, eita. Então, se foi caminhão, pastor, que eu vou arrematar tudo. Na época, a conta dela deve ter dado, sei lá, uns 8 mil reais, que hoje deve estar calculando. Eu acredito que hoje seria em torno de uns 20 mil reais. Porque faz muitos anos isso. Estou indo para o interior, vou só entregar o coisa. Meu pai vai depositar na sua conta. Não tinha nem Pix na época, era na conta. E o animado passou o primeiro dia, digo, abri a conta zero. Digo, meu Deus, não é possível. Segundo dia, abri a conta zero. Digo, Jesus amado. Não, pastor, calma, vai resolver. Chegou 2023 e nada. Gente que compra e não paga em nome de Deus. Gente que literalmente está com a vida toda empipinada, meu irmão, por causa de irresponsabilidade sua. E a Bíblia nos ensina para a gente ser diferente. A ninguém eu devo dever, a não ser o amor às pessoas. Então, ainda que você esteja se vestindo assim, poxa, pastor, eu sou um desses aí que lhe devo, ó. O senhor podia pregar outro dia, logo no seu aniversário. Eu digo, meu patrão, hoje aqui é o dia, meu irmão. Que é o meu aniversário, é meu. Já pensou, acabou o culto, Deus. Pastor, Deus tocou no meu coração, hoje eu vou pagar a minha dívida, ó. Vou pagar hoje. Tem aquela, cadê aquela maquininha lá da irmã, lá da doutora lá? O senhor pode passar que a minha aqui é ficha. E está aqui a maquininha. Se alguém sentiu no coração, eu estou aqui no final do culto, estarei ali tranquilamente. Mas ó, vamos lá. Coisas que a gente precisa evitar na vida. Evite financiamentos e empréstimos, especialmente de bens de consumo. Se eu vou financiar uma casa, ela não é um bem de consumo, meu irmão. Mas tem gente que financia brinquedo, tem gente que financia roupa, tem gente que financia joia, tem gente que financia coisas que literalmente você consome e acaba. Que depois que você consumiu, não te serve mais para nada, mas a dívida ficou. E tem um detalhe, todo financiamento, em média, você paga de 50% a 70% a mais do que você financiou. Então, se você financiou lá 100, você vai pagar 170 a mais. Quando você... Eu não vou nem longe. Antes de ontem, eu estava falando com o Vinícius sobre um financiamento de um carro. Aí eu fui ver no banco, quanto é o financiamento? Tu vai financiar 60, paga quanto? Tu vai pagar 170. Falei, como é? Eu vou financiar 60 mil e eu vou pagar mais do que o dobro. E porque eu consegui uma taxa de juros pequena, porque o seu score é alto, porque não sei o quê, porque se fosse alguém, era mais caro ainda. Financiamento, meu irmão. Se você puder fugir, coisas que são bens consumíveis, sai fora. Quando você olha para essa questão de cartão de crédito tem um juros anual que chega a 700%. Calcule que você vai se chocar. Essa historinha de eu compro e vou pagar o mínimo. Tem gente que sabe o que eu estou falando aqui. Não, eu vou pagar só o mínimo, mês que vem. Só que tu esquece que tem a parcela desse mês que tu não pagou. E as parcelas do mês que vem que vão somadas, agora vão dobrar a tua dívida. E você chega no final das contas, o seu mínimo não paga nada do bruto, do total, do valor do que você deve. Você começa a pagar só juros. Então, se eu não posso ter um cartão de crédito, eu quebro. Eu não posso ter, cancela esse negócio. Mas pastor, aí eu não compro nada. Não compre. Trabalhe, tenha o dinheiro e vá comprar com o seu dinheiro. Porque se você não sabe lidar com essas ferramentas que o comércio mundial utiliza, não use. Se eu não sei trabalhar com isso, meu irmão, eu não quero nem me meter nisso. É assim que a banda tem que tocar. E isso é sério. Provérbios capítulo 22, olha que coisa interessante. Provérbios capítulo de número 22. Versículo 26 diz assim: não estejais entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívida. Pois se não tens com que pagar, deixarias que tirassem até a tua cama de debaixo de ti?
Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 11, versículo 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador, mas o que evita a fiança estará seguro. Eilton, cara, poxa, eu não estou podendo comprar, me empresta teu nome para comprar um negócio ali. Aí você diz assim, ó, não. Mas eu sou tua esposa. Aí tu diz não 2 vezes, não. Mas eu sou o teu pastor, você diz 7 nãos, porque de pastor você tem que ter mais cuidado ainda do que a própria mulher. É 7 não. Por quê, pastor? Porque infelizmente, quando a gente para ver as situações que a gente, por coração bom, querendo ajudar, se mete, no final das contas só quem paga é você. Quando a Bíblia diz para você não ficar por fiador, você agora vai usar o argumento, meu irmão, eu até queria, você abre o seu, meu irmão, queria tanto lhe ajudar, mentindo, mas você vai dizer, queria muito lhe ajudar, a mentirinha, não vai morrer não, pode ficar tranquilo, essa mentira não vai te levar para o inferno, queria muito lhe ajudar, mas a Bíblia diz que eu não posso ser fiador de ninguém. Mas a Bíblia me autoriza a dizer, eu não posso ser fiador, não posso emprestar meu nome. Mas rapaz, o senhor sabe que eu pago, sempre paguei, meu nome é isso. Não, meu irmão, eu até sei, você é o grande pagador, você é o cara do financiamento, você é o próspero da vida, mas eu não empresto, porque a Bíblia diz, não se ponha por fiador de ninguém. Quando a gente bota, meu irmão, na hora que bota, quem já foi fiador de alguém, levanta a mão aqui, só para eu ter, já, dos que levantou a mão, além de mim, quem já pegou vários calotes como eu, levanta a mão assim. Ah, então você entende. Vamos lá. O cara chega, Fábio, é incrível. Meu pastor, você é meu, ele te elogia, você é meu amigo, você sabe que eu amo muito você, lhe admiro, te respeito. Pense numa pessoa que quando passa perto de mim, até me arrepio, pastor, devido à sua presença. Aí ele massageia o teu ego. Aí ele vai contar, pastor, aconteceu uma situação aqui, é uma oportunidade única na minha vida, mas eu preciso de um fiador. Rapaz, hoje isso não me acontece, porque depois que eu comecei a pregar sobre essas coisas, já tem uns 4 anos, os caras sumiram. Ninguém mais me chama para ser fiador. O negócio desandou de uma tal forma que ninguém nem fala com o pastor. Não fala com o pastor que ele ainda vai te dar uma lambançada que você nem vai gostar. E eu nem dou, eu faço aquele negócio, meu irmão, eu queria muito lhe ajudar. Mas a Bíblia diz, não entra nessa parada. Não empresta teu nome, porque quando ele sujar, esse camarada, ele vai te virar as costas sem pensar 2 vezes, e esse camarada pode ser seu pastor, pode ser o seu irmão em Cristo, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, você empresta, você é responsável por essa dívida que você não contraiu, e detalhe, você não contraiu a dívida, e você não usufruiu da dívida. Tem uma parada que eu acho massa, e tem um programa que se junta eu, Eliseu, Hilton, Edivone, nós 4 para contrair uma dívida no nome de alguém. Esse alguém está ganhando, que ninguém é besta, né? Todo mundo aqui, ninguém é otário. O alguém diz assim, eu faço a dívida lá no meu nome para vocês 4, mas todo mundo tem que pagar, senão é o meu nome que vai para o sal. Se um desses 4 quebrar a pirâmide, meu irmão, o irmão está roçado, papai. Aí, o vencimento é dia 10, Ará. Quando é dia 30, 10 dias antes, aí o irmão começa, lembra que dia 10 tem que pagar. Quando é no dia assim, tá lembrado? Eu já sei. Até chegar no dia de pagar a dívida. E se não pagar, o irmão tem que se virar para pagar a dívida que ele nem usufruiu disso. Quando a Bíblia diz, não ponha-se por fiador de ninguém. Olha uma coisa curiosa. Provérbios capítulo 22. Versículo 7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Sai fora de pegar emprestado. Tem coisa pior, Carlos, do que a gente está devendo alguém. Ele passa por a gente fica sem graça. Está dobrando a rua, a gente dobra outra. É uma coisa que incomoda. Você fica sem graça. Se ele bate na sua porta, você fica mandando o filho mentir. Diz que não estou. O filho fica olhando assim.
Vai lá na porta, diz que eu não estou, menino. Mas mãe, o menino nem entende o que está acontecendo. Vai lá na porta, mamãe mandou dizer que não está. E é desse jeito que o moleque faz. Então são situações que a gente precisa evitar. Evite cartões de crédito, porque isso é uma escravidão terrível. Salmo 37, o versículo 21, a parte A desse versículo diz uma parada muito interessante. Diz assim: o ímpio toma emprestado e não paga. Você sabe como a Bíblia chama quem pega emprestado e não paga? Chama de ímpio. O que a Bíblia está tentando dizer é que nós, quando deixamos de pagar aquilo que devemos, não é que nós sejamos ímpios, porque nós fomos salvos e lavados pelo sangue de Jesus, mas nós agimos como tal. Nós assumimos a personalidade de um ímpio. E acredite, não queira ser um ímpio nas mãos de Deus. Há uma coisa que eu acho curiosa, está em Deuteronômio capítulo 28. A Bíblia fala que esse negócio de dever, Vini, traz maldição. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz de Adonai teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Olha para cá. É por isso que tem crente que chora e diz assim: pastor, eu não entendo. Fulana aqui nem crente é, e ela está se dando de bem, e eu sou crente, estou me dando de mal, porque você é uma mal pagadora. E a Bíblia diz que você traz maldição sobre si. E é tão curioso que o versículo 44 desse mesmo texto diz assim: ele te emprestará a ti, tu porém não emprestarás a ele. Ele será por cabeça, tu serás por cauda, e todas essas maldições sobrevirão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz de Adonai teu Deus, para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Se a Bíblia diz não faça dívidas, não faça. Se a Bíblia diz pegue emprestado e pague, pague. Se a Bíblia fala não coloca teu nome por fiador, não coloque, porque quando você desobedece o que a Bíblia diz, você está sujeito a viver debaixo de maldição. E aí na cabeça de algumas pessoas começa a fazer sentido, por que a vida não desata, e por que quem está do lado tem a vida toda desatada. A gente fica sem entender, a gente se frustra com Deus, a gente faz campanha, socorro, para Deus fazer alguma coisa, e aí de repente a gente descobre que Deus não está ouvindo. Não é porque Deus é surdo, é porque Deus está olhando para você e diz assim: mas você está com a vida toda enrolada, vai lá e paga as tuas dívidas, negocia, dá uma de honesto, diz: quanto é que eu te devo? Te devo tanto, meu irmão, eu não posso pagar isso, mas eu posso te dar R$10 toda semana, eu posso te dar R$20, eu posso te dar R$100, mas eu vou pagar o que eu devo. Quando você se coloca na posição de alguém que quer viver em honestidade, a própria energia da honestidade começa a favorecer você, e as portas que se mantêm fechadas diante de ti, elas começam a se abrir. Quem está entendendo aí diz amém. Que bom, vamos lá. Sexto princípio, Lucas capítulo 14, por favor. Abra, por favor, Lucas capítulo 14. Versículo de número 28, eu quero falar do nosso sexto princípio, que é o princípio do planejamento. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer como contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Olhe para cá. Papaizinho, sexto princípio da vida. Quer fazer algum tipo de negócio na vida? Planeja. Vai reformar a casa? Planeja. Gente, eu conheço pessoas que estão há 28 anos reformando a própria casa. Eu conheço 28 anos reformando a própria casa.
E não termina. E não termina. Você vai conversar, deve fulano, deve ciclano, deve beltrano, paga ali, não deve, esse nome está sujo, suja o nome da mulher, suja o nome do marido, e vai sujando. Não tem para onde, falta de planejamento, a pessoa não se planeja para aquilo que vai fazer, não faz um orçamento daquilo que tem de planilha de custo, planilha de gasto. Eu preciso saber o que eu estou fazendo e o que eu vou precisar fazer. Senão você entra, meu amigo, de cabeça no negócio, porque acha que o negócio é maravilhoso, porque o negócio está bombando, porque as coisas estão dando certo para fulano, mas só que você não sabe o que fulano está fazendo, e nem a forma ou as noites que ele passa acordado, fazendo conta para bater tudo redondinho. Você só pega a fase boa quando ele passa de limusine ou de carro novo, aí você diz assim, eu também vou conseguir, mas você não sabe como é que funciona, porque não há planejamento. O planejamento, ele é tão bíblico, que eu quero pedir para vocês abrirem em Provérbios capítulo 21. Diz assim, o versículo de número 5. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. O diligente é aquele que ele dá um passo, ele analisa, ele checa. Deixa eu ver se eu posso, não posso pisar aqui, que aqui está fundo. Deixa eu ver se aqui é solo, aqui eu posso pisar. E aí ele vai construindo a estrada por onde ele vai pisando. Ele pensa lá no futuro, daqui a 10 anos. Ele não pensa no agora, no imediatismo. Não, eu vou aproveitar esse momento. Gente, planejamento é algo que pode te levar a ter prosperidade em tudo. Mas a falta disso, a Bíblia diz aqui em Provérbios 21:5, te levará à pobreza. E isso é tão curioso que isso parece aquela doença chamada miopia. Quem tem miopia aqui? O que é miopia? É a dificuldade de ver longe. Tem gente que tem miopia espiritual, não consegue enxergar o que vai acontecer na frente. E a gente precisa dizer, Senhor, me cura dessa miopia. Eu quero poder planejar, eu quero poder sentar com aqueles que estão envolvidos, organizar-me para que as coisas que eu fizer possam estar debaixo de bênção e não de maldição. Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Estamos entendendo. Provérbios capítulo 22, por favor. Essa aqui é uma bênção. Capítulo 22, o versículo 1 diz uma coisa muito linda. Diz assim: vale mais, o versículo 1 do capítulo 22, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que riqueza e ouro, papai. Eu preciso entender que neste país, ter um nome limpo me abre portas, e ter um nome sujo me fecha portas. Eu preciso manter o meu nome limpo. Eu preciso tentar entender por que eu deixei que ele ficasse daquele jeito. Essa história de esperar 5 anos, porque em 5 anos sai. Meu irmão, hoje existe um cadastro entre os bancos, que eles mantêm internamente. Você vai saber se eu estou mentindo agora. Eles mantêm internamente o histórico da vida financeira de todas as pessoas que fazem transações bancárias. Você está no seu 7º ano de 5 que você não pagou. Deu 5 anos, o Serasa limpou o seu nome automático, porque há uma lei que te diz que você não passa mais do que 5 anos. Mas o banco mantém lá uma restrição dizendo, essa pessoa está no 7º ano, mas não paga. Cuidado, porque ela é caloteira. Aí você vai fazer o financiamento, não tem nada no seu nome. Nada. Mas o financiamento não é aprovado. E aí você tenta saber, porque você quer saber por que é. Olha, há uma lei que protege o banco de não dizer por quê que ele está te negando crédito. Não há, em nossas informações técnicas, depois de algumas análises, o seu nome não está compatível com aquilo que a gente tem. E acabou, o dinheiro é deles. E você vai ficar sem o crédito. Por quê? Porque acha que não é só eu esperar 5 anos. Eu quero falar de um 7º princípio. E é um 7º princípio que eu acho que talvez todos nós precisamos viver ele. O 7º princípio é o princípio do que é necessário. Olhe para mim. Primeira coisa, antes de você fazer compras na vida, pergunte a si mesmo: eu realmente necessito do que estão me oferecendo?
Há uma frase de Will Smith que eu copiei e ela é fantástica. Ele diz assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas de quem não gostam. Ele foi fantástico com essa frase. As pessoas literalmente, elas gastam dinheiro com o que não tem, elas não têm, não pode comprar aquilo ali, mas elas compram coisas que elas não vão precisar só para mostrar para pessoas que ela não gosta. A irmã entra numa dívida de uma roupa que ela não pode comprar só para não ficar por baixo daquela irmã que não engole. Entra numa dívida de comprar joias, e tem gente, meu irmão, que eu vou te falar, tem pessoas que devem tanta gente, mas tanta gente, eu falo até dentro da nossa igreja, tanta gente, que a presença da pessoa incomoda. Eu estou errado? A presença da pessoa, quando chega perto, você já se sente incomodado, porque sabe, rapaz, ele me deve, também me deve aquele, também deve ali, deve ciclando, e isso é sério. Há pessoas que têm um negócio que na psicologia a gente estuda, que é o transtorno da acumulação. Compra e vai entulhando, compra e vai entulhando, compra e vai entulhando. E quando você se dá conta, você comprou muitas coisas que você não vai usar e não usou nunca. Quer ver? Levanta a mão só quem é homem macho aqui, por favor. Beleza, tem uns ainda que estão na dúvida, mas assim, os que são, levantaram a mão, presta atenção aqui. Nós, a gente gosta de comprar ferramenta, ou sim ou não? É massa demais. Tem coisa melhor do que comprar. A mulher está lá no carrinho comprando as coisas, a gente vai para o setor de ferramenta, de carro. E aí a gente vai lá e compra um alicate. Bota lá o alicate na nossa bolsinha e guarda. Normalmente a gente sabe onde guardou, mas a mulher, como toda mulher, ela não se contenta em manter a nossa organização. Ela vai lá e tira do lugar. E bota num lugar onde você não tem ideia, na vida universal, onde ela botou. É desse jeito. E como ela não sabe o que o nome daquele alicate, você chega e diz assim: cadê meu alicate de boca? E ela fala: o quê? Boca? Alicate de... não sei o que é, alicate de unha? Filha, alicate de boca, não sei o que é isso. Ela não sabe o que é, mas ela mudou de posição. Aí você faz o quê? Você vai no supermercado e você faz o quê? Você compra outro. Mas você comprou esse aqui porque ele estava na promoção, não era porque você precisava, Ará. É porque você queria ter esse alicate de boca na sua coleção de ferramentas. E você botou lá na coleçãozinha. Quando você compra o segundo, não é porque precisava, é porque não achou o primeiro. Então a gente precisa entender, eu preciso disso que eu estou comprando. Eu preciso me perguntar, será que isso que eu estou querendo comprar realmente é algo que eu preciso? A segunda pergunta que eu tenho que fazer: o uso vai justificar a compra? Será que o que eu estou comprando não pode ser, quer ver? Mulheres. Mulher chega lá no Tropical Shopping, naquela loja de bolsa chique. Só tem trilhões de bolsas. É tudo chinesa, mas elas vendem como se fossem fabricadas na França. Incrível. E a gente não sabe, são tudo feito pelos coreanos aí na Rua Grande, escondidinho e costurado, mas é tudo muito bem feito, né, Cali? Tá aí. Cali sabe o que eu estou falando. Vamos lá. No sentido de conhecer, porque ele trabalha com administração, ele sabe como é esse negócio, não é, cara? Mas olha, a mulher vai lá e compra uma bolsa. A mulher chega e diz assim: olha, essa bolsa aqui, ela é muito boa. Mas tem essa aqui, que ela é da não sei quem, é da Prado, que não sei o quê, que é fabricada não sei o quê, com as coisas que vem os couro de cobra não sei da onde, é um pouquinho mais cara, quanto? É só R$1.000 mais cara, mas você vai pagar de 200 milhões de vezes, fique tranquila, isso aqui é o de menos, não se preocupe com o pagamento, se preocupe em gostar da bolsa. A bolsa que ela estava olhando, já lhe servia e realmente era o que ela precisava. Mas ela é convencida pelo desejo, pela ambição de ter algo melhor, de comprar a mesma coisa que ela precisa, só que com uma marca diferente, com uma forma diferente. Vai botar as mesmas trinquilharias dentro, as mesmas cheias de lero-lero nessas bolsas, que eu tenho medo de abrir a bolsa da minha mulher, eu tenho medo de abrir a bolsa de qualquer mulher, porque dá medo. A gente tem medo até ter um negócio de rato lá e a gente subir a mão assim, balançando, desesperado. É ou não é, senhores homens? É, seu negócio daí. A bolsa pode ficar lá pendurada, eu nem mexo. Mas você pega, por isso que elas andam tudo torta, porque
É pesado aquilo ali, isso. É mais pesado que quando eu estudava no colégio. Mas enfim, o uso justifica a compra. Se não justifica, por que você não compra uma coisa mais em conta? Ora, se você não pode ir aqui no São Luís Shopping, numa loja de marca, comprar uma camisa da Lacoste, vai aqui na Rua Grande, papai. Rua de Santana, começo da Rua de Santana, estou te dando papo reto. Tem um chinesinho lá, o cara é profissional. Você pode botar os dois jacarezinhos lá do lado, eles até se mordem. Sério? Ah, meu, fabricado com aquela coisa do Peru também. É o mesmo migué. Só que lá é 30, papai. E lá no São Luís Shopping é 330. Sai cara a brincadeira. Compra lá, papai, que o negócio sai mais em conta. Você vai usar, e tem um detalhe. Agora, não faça como algumas pessoas que não analisam esses detalhes. Aí compra naquele filho do chinês. Que o jacaré, ele tem um olhinho vermelhado, que a boca tem os dentes tortos, que o rabo é um negócio estranho. Você olha assim e diz assim, meu irmão, isso é Lacoste mesmo. Você fica até com medo, é um negócio estranho. Mas, brincadeiras à parte, justifica o que você quer pagar. Se você não tem condição de pagar, eu não estou dizendo para um cara como o filho da Fribal, que pode chegar numa loja dessa, como eu quero é só Lacoste. Não, como é o nome daquela loja? Trackfield. Eu quero é só Trackfield. Bota aí, eu vou comprar hoje aqui, eu vim estourar o cartão, meu black aqui nesse negócio. Tem gente que pode, mas tem gente que não pode pagar por isso. Se você não pode, você pode andar bem vestido, pagando menos. Uma etiqueta, uma logozinho aqui. Às vezes você paga só por um bordado, 200 ou 300 reais a mais na mesma camisa, porque tem uma logomarca. E sabe o que é pior? Nós homens, homem macho, você vai se identificar com essa parada aqui. Não está nem aí para a marca, papai. Homem macho. Está nem para essas paradas de marca, não. Aqueles homens metrosexual, que papapá, coisinha, não sei o que, anda todo no pano, não sei o que, papapá. Qual é essa marca do seu sapato? Não sei o que. Ai, tu comprou aonde esse sapato? É estranho. Mas a gente respeita, porque hoje está tendo uma sexualidade meio diversificada nos nossos dias. Mas via de regra, brincadeiras à parte, a maioria das pessoas, elas não estão nem aí para o que você está vestindo, meu irmão. Essa preocupação ela é feminina, não é do nosso mundo masculino. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. A mulher que se veste, besta somos nós que achamos. A mulher está lá se vestindo, produzindo perfume. Você olha assim, é para mim, ó. Puxa. Nadinha, é para as outras. É para passar e mostrar que ela também é lindona. Isso é uma coisa feminina, isso não é do nosso mundo, meu irmão. Nosso mundo é um mundo rústico e graças a Deus é rua mesmo, papai. Tem esse negócio dessas doidices não. Entenderam o recado aí, né? Os irmãos que estão assim, né? Vindo dessas coisas. Sim, vamos lá. O uso não justifica a compra. Terceiro, eu tenho condição de pagar? Se a gente não faz essas perguntas, a gente pode incorrer no risco de entrar em pepino que a gente não consegue resolver. Eu tenho condição de pagar por isso? Cara, se tu não tem condição, não entra nessa barca. Olhe para cá. Para fazer dívida, os credores vão sempre facilitar para você de todas as formas possíveis. Você só paga a primeira daqui a 3 meses. Quem já ouviu isso de um credor? Eu já ouvi demais. Pastor, o senhor não se preocupe, o senhor está querendo comprar esse negócio? É caro. Eu posso lhe fazer um financiamento, você só paga daqui a 3 meses. A primeira. Olha aí, o senhor vai usar o bem, vai fazer dinheiro com ele, e o cara vai te convencendo de que aquilo ali... Mas será que eu posso pagar por isso? Se eu não posso pagar, não entra, meu irmão. Se você não tem condição, não entra. Quarto, como que esse bem me ajuda a cumprir o propósito de Deus? Tem gente comprando coisa que está afastando elas da presença de Deus. Vou falar um negócio que aconteceu comigo. Eu morei num kitnet do pai do pastor China, de saudosa memória, durante, sei lá, quem é bom de data é Maíra, eu sou péssimo, mas vou botar aqui 1 ano, 1 ano e meio, sei lá. E quando eu estava naquele cubículo, que é um negócio minúsculo mesmo,
é um quarto, que dentro do quarto já está o banheiro, que dentro da cozinha do banheiro já está lá também. É um negócio mesmo assim, bem kitnet. É kitnet de tão quente que ela era. Mas uma coisa é fato. Eu orava. E eu dizia, Senhor, me dá uma casa mega power. Eu quero uma casa bem grande, Senhor. Eu quero uma casa para quando o irmão chegar no interior, eu abrigo aqui, filho, vem para cá. E várias vezes Deus tentou me falar que eu não tinha por que ter uma casa grande. Mas eu dizia, Senhor, mas eu quero. Um belo dia eu fui presenteado com uma casa de 3 andares no Recanto do Vinhais. Quem conheceu essa casa aqui? Aquela casa era bruta. Quando eu brigava com Maíra, eu não conseguia nem achar ela, filho. Se escondia numa casa, eu não sabia nem onde ela estava. Eu abria tantas portas que eu, quando chegava no lugar onde ela estava, a briga já tinha até acabado. Já tinha passado a raiva, porque a casa era enorme. É fato. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei naquela casa, eu sonhei, eu digo, nossa, aqui vai ser isso, aquela tela que eu sempre quis ter, isso aqui vai ter aquele surround. Não fiz nada disso, mas eu tinha vontade. E eu sonhei, que tal, vou fazer assim, vou trazer os irmãos. Ainda cheguei, ainda nos primeiros meses, Fofa lembra disso, ela nova na fé, Jário também novo na fé, lembra disso? Essa aqui era uma guria, que só Jesus na causa, filho. Mas enfim, estava lá, um monte de irmãos ia para a gente comer. Lembra, Vini? A gente fazia churrasco, lembra? Era bacana demais. Eles saíam, deixavam tudo lá, e eu ficava depois até tarde. Mas enfim, isso é um detalhe. Os anos foram se passando e eu descobri que a casa, o IPTU dela era mais caro. Eu descobri que os R$50 que eu pagava para Manel pintar o meu kitnet inteiro, lá era R$20 mil de tinta para pintar aquela casa monstruosa. Eu comecei a perceber que as janelas que me ofereciam segurança AAA, elas enferrujavam e precisavam de uma manutenção que também era cara. Eu descobri que a rede elétrica da casa, com o passar dos anos, ela se danifica e você tem que trocar os fios. Eu descobri que era muito dinheiro para trocar. Eu comecei a perceber que quando queimava uma lâmpada, saía queimando outra, que queimava outra, e quando eu vi, eu tinha que trocar a lâmpada da casa inteira, filho. Realmente, eu descobri que eu tinha uma coisa que eu não precisava ter. E aí minha oração de todo dia era, Senhor, me tira daqui, Senhor. Senhor, me tira daqui. Deus, levanta um comprador, Senhor. Deus levantou um comprador que era o vizinho, comprou a casa. A gente foi morar num apartamento que tinha o nosso tamanho. 2 quartos, 2 ou 3 quartos, eu não lembro. 3 quartos, sala, copa, cozinha, tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar. E nunca reclamei porque eu entendi. E você precisa entender que talvez o que você esteja pedindo tanto para Deus, quando Deus te der pela tua insistência, você vai ver por que Deus demorou tanto para te dar. É porque Deus sabia que isso ia te trazer mais dor de cabeça, mais problema, e que aquilo que Ele estava te dando era suficiente para você viver bem. Então quando você chegar em casa hoje, você começa a olhar para a sua casa e diz assim, obrigado porque eu tenho essa casa. Obrigado porque eu tenho onde eu dormir. Obrigado porque eu posso sustentar esta casa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quinto, se eu não comprar, será que o propósito de Deus estará prejudicado? Eu tenho que fazer essa avaliação para entender se aquilo que de fato eu vou comprar realmente pode ou não me ajudar no reino de Deus. Quer ver só uma coisa? Irmão, aqui não acontece porque a gente normalmente poda isso. A gente é muito zeloso com quem prega nessa igreja. E quando eu estou sentado aqui, vocês já viram isso. Já subi no púlpito, bati no ombro, falei no ouvido, irmão, sente ali. Por quê, pastor? Sente ali, eu vou continuar a sua pregação. Tirei o pregador do púlpito e fui pregar no lugar dele. Porque eu sou zeloso com aquilo que ensina. Eu posso ser um ser humano cheio de falhas, porque eu sou humano. Mas eu sou zeloso com aquilo que é ensinado nesta igreja. Então o camarada chega aqui, e aqui não acontece muito, mas você já viu isso em outra igreja. Só os caras vendem de tudo. Você convida o cara para pregar, o cara antes de pregar, ele passa quase 40 minutos vendendo as biografias do mundo inteiro. Te convencendo a comprar um monte de trinquilharia. E detalhe, o brasileiro no mundo é um dos países que a população brasileira é uma das populações mundiais que menos gosta de ler.
É por isso que as redes sociais precisam muito de imagem e de vídeo, porque as pessoas têm preguiça de ler. E isso é tão sério, que quando esses caras vendem, eles te convencem, compra mais esse aqui, meu irmão, para abençoar na obra de Deus. Meu irmão, ajuda aí, porque é para o reino de Deus. E aí, em nome de Deus, você vai se endividando. Não, irmão, depois eu venho aqui e cobro. Eu lembro como se fosse hoje, eu já vou encerrar, para passar para o nosso último princípio, encerrar este culto, a gente cantar os parabéns em ações de graças pela minha vida e a vida da Manu. Cadê a Manu, Flávia? Está lá em cima, aí você desce ela. Eu lembro como se fosse hoje, no Tempo Central, eu me congregava na Assembleia de Deus, Ministério de Missão. No Tempo Central chegou um carinha lá, com um livro chamado A Divina Revelação do Inferno. Quem já viu esse livro aqui? Já leu? Doidice, né? A Divina Revelação do Inferno. Sinistro o nome, mas beleza. Quando ele ofereceu, a forma como esse cara vendeu esse livro, a igreja inteira comprou, eu comprei também. Eu estava lá, eu era novo na fé, eu quero um. Comprei, e ele disse assim, eu gosto de ler. Eu, pastor Jorginho, gosto de ler. Diferentemente de algumas pessoas, eu gosto. Quando eu comprei o livro, eu disse para ele, vem cá, eu estudo teologia, eu estava no meu 3º ano de teologia. Digo, olha, eu sou estudante de teologia, se esse livro aqui não bater com o que eu entendo da Bíblia, pode devolver, você tem 7 dias para devolver. Cara, eu li o livro no primeiro dia. Fui anotando, liguei para o cara, falei, patrão, é o seguinte, vou devolver o livro, quero meu dinheiro. Por quê? Porque isso aqui é só besteira, isso aqui é só mentira. O inferno não é assim, não tem nada a ver, isso aqui é uma mentira. Eu fui falar com o pastor Coutinho, isso aqui está sendo gravado na internet, ele vai se lembrar de mim. Eu fui no gabinete dele, esperei até meio-dia para ele me atender, peguei o livro, as anotações, digo, pastor, isso aqui era uma coisa que nunca o senhor poderia ter deixado esse cara vender, porque esse cara vendeu para a tua igreja inteira de São Luís, e é uma mentira, e o senhor não chegou nem a ler, pastor. Ele ficou com uma cópia para ler, e por causa daquilo que eu falei, ele leu, e ele criticou o livro num culto de Assembleia Geral, ele vai se lembrar disso. Ele pegou o livro e vetou de ser vendido nas Assembleias de Deus. Ele criticou o livro porque depois que alguém chegou e disse, está errado, que ele se atentou, mas todo mundo caiu na lábia, vamos comprar porque é em nome de Deus. Não é porque eu estou aqui, meu irmão, no púlpito, que eu não possa ser avaliado naquilo que eu quero lhe vender. Avalia, vê se o que eu estou lhe oferecendo para comprar, seja o que for, se realmente isso não prejudicará teu relacionamento com Deus. Aquilo fez um bando de crente. Meu irmão, no livro ensinava que mulheres, por exemplo, que pintavam as unhas, ficavam no inferno com o diabo picotando a unha delas. Mulheres que ficavam com um brinco nas orelhas, vocês estavam roçadas. Metade do livro só fala de mulheres. Que o inferno parece um corpo humano, que lá é cheio de labirintos igual a um corpo humano. Pense numa idiotice sem sentido. Mas todo mundo comprou em nome de Deus. Irmão, isso aqui é bênção para a sua vida. Você vai comprar, sua vida vai mudar. É igual aqueles babacas que ficam infringindo a nossa fé, infringindo mesmo, avançando contra a nossa fé, para vender para a gente óleo que vem de Israel, para vender para a gente água que vem do Mar Morto, pedra que vem lá do Muro das Lamentações, e você compra tijolinho. Tem um irmão aqui, meu irmão, que a casa dele, ele já está quase montando uma parede de tanto tijolinho que ele já comprou. Numa igrejinha aí é 100 conto, papai. Um tijolinho de plástico que vende ali na Rua Grande que custa R$2. Lá porque foi ungido pelo Messias que está lá pregando, o camarada compra. Então tome cuidado no que você vai comprar em nome de Deus. Porque talvez você descubra que aquilo que você está comprando está prejudicando até a sua fé. Eu quero falar desse último princípio. Está em Provérbios capítulo 21. Abra, por favor. Provérbios capítulo de número 21. O versículo de número 20 diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Pastor, qual é o último princípio que o senhor gostaria de nos ensinar à luz da palavra de Deus? É o princípio de saber poupar e saber onde investir. Papai,
Se você não aprender como ganhar dinheiro, você vai, por natureza, gastar muito dinheiro. Uma coisa curiosa é que poupar é uma coisa tão bíblica que quando a gente lê no livro de Provérbios, ele fala que na casa do sábio há sempre comida armazenada, mas no tolo tudo se acaba, porque ele não sabe poupar, ele não sabe investir, ele não sabe aonde ele aplica, ele não sabe aonde ele pode investir o seu dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu há muito tempo decidi fazer isso. No Brasil existem empresas como a XP Investment, como a BGP Investment e tantas outras empresas, que são empresas que pegam o seu dinheiro para aplicar em lugares certos. E eu não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada por nada disso aí, nem vou indicar ninguém fazer isso, mas eu faço isso. Pastor Juarez Júnior, todo mês, separa um cadinho, vem para cá, filho, esse pouquinho aqui, ligo para a minha corretora e digo, fulano, estou mandando tantos reais para cá. E eu digo, porque hoje eu já sei mexer no mercado, então eu já indico, eu quero que você aplique no CDI, eu quero que você aplique no Tesouro Direto, eu quero que você aplique no sei o quê, eu quero que você muda meu dinheiro, tira dessas ações, bota naquelas ações. Pastor, mas isso é complicado. Ei, quando você nasceu, andar era complicado, falar era complicado, mas você aprendeu. Você não anda e fala hoje, se aprende a poupar. Eu preciso ter nas minhas finanças um recurso separado, porque em algum momento você vai precisar dele. Eu conheço uma irmã, Ara, que viajou comigo para Israel. Ela viajou comigo com $1.000, ela voltou de lá com 1.500. Eu não sei como ela conseguiu isso. Ela voltou com mais dinheiro do que foi. Ela poupava tanto. Dava o café da manhã, porque a gente lá, o café da manhã, a janta, era tudo pago no pacote. O almoço a gente ia almoçar. Café da manhã, essas bolsas que mulher usa desse tamanho. Aí está lá a irmã, presunto, queijo no pão, ovo, e tal, misturando e fazendo uns pacotinhos. Eu digo, gente, que é isso? Chegava na hora do almoço, cada almoço $25, né? E sentava, pedia lá um peixe, não sei o quê. Para cadê a irmã fulana? Ela ficou lá dentro do ônibus. Acho que ela está triste. Não, vamos respeitar. A irmã às vezes está no momento espiritual da vida dela. Estava comendo, papai. Sozinha. Meu amigo, do meio para a viagem, ela deu a dica para uma irmã, disse, sabe como é a irmã? Não conta para ninguém. É a mesma coisa assim, conta para as outras irmãs, né? Ela disse assim, eu vou te contar como é um macete que eu economizo aqui todo dia $25. Meu patrão, no outro dia, depois de quase uma semana, todo mundo... Cara, a gente vai parar aqui para almoçar. Mas ninguém está com fome, não. Mas a gente tem que parar para almoçar. Não, a gente vai ficar, todo mundo aqui, só vai almoçar, que o senhor é o guia. E a gente vai ficar no ônibus aqui conversando, orando ao Senhor, nosso Deus, falando com o Papai do céu. Quando ele descia, a gente abria as bolsas e era mais, eu trouxe suco, eu trouxe não sei o quê, eu trouxe biscoito. E o nosso café da manhã era $25 de cada um ali, economizando. A irmã voltou com dinheiro de lá, cara. Só isso não existe. Mas aqui na ADVC existe, porque quem sabe poupar tem para amanhã, filho. E são pessoas que, como você, têm a capacidade de gerenciar o dinheiro. Isso que eu estou contando é um testemunho que eu admiro. É alguém que olha para o seu dinheiro e diz assim, eu sei o quanto eu ralei para ter isso aqui, meu irmão. Vou valorizar o que eu tenho. Vou jogar meu dinheiro à toa, não. Vou botar lá no café da manhã a conta. E fazia a conta e o café da manhã se tornava almoço e não era benção. Diga glória a Deus aí pela vida da nossa irmã, meu irmão. É benção. Quem vai comigo em março ou abril, já estou dando a dica, você já sabe. Café da manhã e janta. Eu, quando vou para Israel, é sempre assim agora. Eu levo a minha mala cheia de biscoitos que eu gosto de comer. E eu vou levando na minha mochila aqui. Eu não tenho bolsa, irmão, eu tenho mochila. Parou na hora do almoço, vamos comer lá, só. Eu vou olhar aqui, bater umas fotos, tiro meu biscoito, como. É menos $25. Numa semana aí de 10 dias, papai, é $250 que você economizou. E $250 hoje é mais ou menos uns R$1.300. É muito dinheiro. Dá para você comprar alguma coisa quando você chegar no Brasil. Dá, não dá? Dá. Então, saber poupar é algo tão importante que a Bíblia nos ensina uma coisa curiosa. Provérbios, capítulo de número 30, por favor. Eu preciso saber poupar, porque pode ser que tempos difíceis cheguem. Provérbios capítulo 30, versículo 25 diz assim,
As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Elas sabem que no inverno não dá para poder comer, nem dá para poder colher, porque a chuva não permite. Então elas se preparam, elas poupam, elas têm lá um local onde elas investem a comidinha delas. Abra em Provérbios capítulo de número 13, por favor. Eu preciso também ter algo para dar, não somente para os meus filhos, mas também para os meus netos. A Bíblia ensina que quando eu entendo o princípio do que é poupar, até os meus netos vão usufruir disso. Provérbios 13, versículo 22 diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O cara acaba botando dinheiro na mão dos outros, papai, gastando onde não deve, porque não sabe poupar. Provérbios capítulo de número 19, para a gente poder encerrar. Eu preciso saber poupar para eu ter como ajudar também o próximo, meu irmão. Versículo 17 diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Eu preciso ter nas minhas finanças algo poupado para ajudar quem necessita. Essa história do vem a nós, meu irmão, e o vosso reino dança, não é assim que a Bíblia ensina. Eu estou aqui sendo abençoado por Deus, eu tenho que ser canal de bênção, mas tem um detalhe: não seja besta também para irmão que usurpa da nossa fé, que conta a conversa fiada para cima de ti, contando que está passando miséria para ver se sensibiliza. Sabe uma coisa, quem anda comigo no meu carro sabe, meu carro sempre tem comida ali naquele porta-luva. Primeiro, porque eu gosto de estar sempre comendo também o que tem no meu carro. E segundo, porque eu descobri uma coisa curiosa. Eu descobri que quando alguém parava no sinal e dizia assim: ô tio, eu estou morrendo de fome, estou passando necessidade, eu vou morrer agora, me ajuda. E eu dou o dinheiro, ele comprava droga. Eu passei a dar biscoito, depois, com o tempo, eu descobri uma coisa mais incrível ainda: ele trocava pela droga. Aí eu descobri um negócio que é infalível. Estou cansado de estar aqui no Salles, eu estou chegando no Salles, chega um cara na rua, sabe que eu sou pastor, ô senhor, consegue uma quentinha para mim? Eu digo: agora, você vai comer comigo? Não, vou levar para casa. Eu digo: come comigo aqui, ó, você vai sentar na mesa. Não, pastor, eu não vou, eu estou todo sujo. Não tem problema nenhum, meu irmão, eu estou pagando. Ninguém vai te tirar daqui. Senta comigo na mesa. Não, pastor, eu quero levar para minha casa. Aí joga, porque minha mulher e meus filhos estão passando necessidade. Digo: pois eu vou comprar e nós vamos junto. Vou comer na sua casa. Não, pastor, minha casa é muito longe. Digo: meu irmão, e como é que tu vai lá chegar a tempo de dar comida para tua mulher, porque se isso é longe assim? Ah, pastor, deixa. E o cara vai embora. Porque ele entende, ele é pastor, mas não é otário. Ele quer pegar minha quentinha e vender na esquina. Então assim, até para ajudar, você tem que saber quem você está ajudando. Até para ajudar, você tem que tomar cuidado. E vou dar uma dica para vocês: profetas são os mais bandidos que existem na face da terra. Profeta de igreja evangélica, eu estou falando para quem é profeta aí que está me vendo, são os mais bandidos da igreja evangélica, porque eles em nome de Deus profetizam Deus e o mundo para ti, para comer o seu dinheiro, para enganar. E eu estou ensinando na escola dominical como é que são as técnicas que eles utilizam. Eu estou mostrando até em vídeo. Tem gente assim: ai meu pastor, isso aconteceu comigo. E ferrou pastor. Eles ferram mesmo. Mas isso fica para a escola bíblica dominical. Provérbios capítulo 22. Versículo 9 diz assim: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas que os que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Versículo 25.
O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Poupar para poder ajudar alguém, meu irmão. Poupar para poder quando faz. Eu vi o Vinícius e acho que foi o Marcos, se não me engano, passaram o dia pedindo cesta básica como presente de aniversário para mim. Porque sabem que eu faço isso em todos os aniversários. Eu não falei nada, Vinícius, porque eu fiquei com vergonha. Eu teria vergonha. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que têm condição de ajudar. E essa cesta básica vai para alguém que precisa. Mas não consegue ter nem para si mesmo, meu irmão. Porque não consegue poupar. Não sobra dinheiro. Não é só porque seu salário é pequeno. É porque esses princípios não estão sendo cumpridos. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero concluir falando que esses oito princípios que nós ensinamos durante essas 4 semanas, eles se resumem em um conselho que eu quero dar e deixar para a igreja, encerrando esse estudo, que está no livro de Salmos. Pega a sua Bíblia aí de pé, abre em Salmos, vá lá para o capítulo de número 1, por favor, primeiro capítulo do livro de Salmos, e eu quero deixar esse salmo para a sua meditação, para a minha meditação, para a meditação daqueles que estão nos assistindo. Tem uma boa galera assistindo, Deus abençoe todos vocês. Mamãe, a senhora que está me assistindo, lhe amo. Amo também, maninha. Vamos lá. Salmos, capítulo 1, versículo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem quer ser próspero aqui? Você deseja ser próspero? Viva de acordo com a palavra de Deus. O que nós temos ensinado essas 4 semanas são princípios que ensinam você a se proteger financeiramente dessa calhordagem que existe nesse mundo, e principalmente no mundo gospel. Mas mais do que isso, ensinam você a lidar com as suas finanças, para que você possa ser próspero nessa terra e viver bem aqui em nome de Jesus. Quantos aqui compreenderam essa mensagem? Levante a sua mão e diga glória a Deus.